Bom dia, hoje, quarta-feira, Evangelho no Lar, né? Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui quarta-feira lendo esse Evangelho, né? Fazendo o Evangelho no Lar, traindo aqui a espiritualidade melhor para estar conosco. Lembrando que o Evangelho no Lar ele deve ser feito sempre no mesmo dia e na mesma hora. A gente sempre faz aqui na quarta-feira, transmite aqui depois para o YouTube, faz sempre na quarta-feira, às 9 horas ou 9h15, agora são 9h12 mais ou menos. A espiritualidade está aqui conosco, né, nos alertando para o que se deve fazer, né? Ou seja, trazer para cá. Hoje, Evangelho, capítulo 11, né? Amai o próximo como a si mesmo. Item 14 e 15, caridade para com os criminosos. Lembrando que a caridade não é só dar coisas, né? Não é só bens materiais, né? Mas também a caridade é o perdão, né? O perdão que é tão difícil a gente exercitar, principalmente quando a gente lembra de criminosos. Mas devemos lembrar que pessoas éticas fazem isso todos os dias, né? Quantos criminosos são feridos em combate com a polícia imediatamente os leva para o hospital, né? Aqueles policiais éticos o fazem isso aí na tentativa de salvar aquele indivíduo. Vamos ver o que é que diz aqui Elizabeth de França. Vai dizer o seguinte: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometem contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados por aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus. Como o conheceis, ele será pedido menos que a vós. Então digamos assim, uma atitude muito delicada, né, e difícil de se realizar. Lembrando que nós somos todos pecadores, estamos aqui, continuamos pecando, mas imaginemos o que pecamos anteriormente. Eu sempre lembro quando alguém diz: o que eu fui na outra encarnação? Eu digo: não queira saber, porque você não foi coisa boa. Se você está aqui ainda, você foi muito pior do que o que é hoje, né? Porque todos nós somos ainda maus, né? Todos nós somos ainda muito egoístas, orgulhosos. Por isso que a gente está sempre virando a cara para o outro, né? E sobre essa questão do perdão, me lembra aqui um fato interessante, que em 1994, um judeu invadiu uma mesquita, né? Mesquita onde muçulmanos oravam, lá em Hebron, né? A capital, terra sagrada lá na Cisjordânia. E ele abriu fogo e dessa brincadeira morreram 29 pessoas e muitas ficaram feridas. Depois outros morreram também, chegando a quase 50 o número de mortos. A população dentro da mesquita então conseguiu subjugar o indivíduo e, como a multidão, um monte sem cabeça, acabaram linchando o indivíduo e ele acabou morrendo. Foi levado para o hospital. A ironia está aqui: o hospital judeu, mas o diretor era um muçulmano. Alad era o médico diretor e ele recebeu o corpo do indivíduo e fez todos os procedimentos sem julgamento, conforme deveria fazer. Se ele estivesse chegado lá vivo ainda, com certeza ele teria cuidado dele, tentado salvar a vida dele. Veja aí, como é a necessidade do perdão, a necessidade da ética na hora de perdoar. Não é o perdão da boca para fora, é o perdão interior. É difícil, é difícil disso, né? Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves. Olha o que diz ainda aqui Elizabeth: a caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas
ao vosso próximo. E diz mais: amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispensados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências, né? Então, vamos lembrar aqui também do Alexandre, né, que está na novela Viagem, novela que sempre é reprisada, novela que fala muito bem, mostra muito bem como os espíritos revoltados se encontram no umbral, muitas vezes tentando prejudicar aqueles encarnados, obsidiando, né? Nós temos aí um exemplo da novela, claro que é um exemplo superficial, mas que esclarece alguns pontos, né? O Alexandre está sempre lá do outro lado, infernizando a vida dos encarnados, né? Mas aqueles que estão cá, o Dr. Alberto, né, que é o médium, e os outros também ficam sempre ali orando, fazendo prece para tentar melhorá-lo. E sua irmã não o abandonou, a Diná, mesmo estando lá no nosso lar, uma colônia maravilhosa, ela vai até ele lá tentar conduzi-lo ao nosso lar, né? Fazer com que ele compreenda a necessidade de Deus em sua vida, para que ele possa alcançar, digamos assim, continuar a sua evolução moral. Nós temos aí um caso claro de caridade para com os criminosos, né? Para com os indivíduos de maus bofs, com os espíritos revoltados. O arrependimento pode tocar o coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e orai, pois por ele, né? Então, ao invés de julgarmos, vamos orar, fazer prece por aqueles que ainda estão no caminho, falar do mal, né? Caminho estejam transviados, né? E aqui nós temos Elizabeth de França, que nós vamos para o Lamennais agora, que vai dizer o seguinte: um homem está em perigo de morte, para salvá-lo precisa expor a vida, mas sabes que esse homem é infeliz, e que se ele escapar poderá cometer novos crimes. Deves, malgrado isso, apesar disso, expor-se e salvá-lo? E aí é uma pergunta, né? Muitas pessoas vão dizer: não, que é isso, mata logo, né? Melhor que ele morra. Só que isso vai contra, né? Vai de encontro aos ensinamentos de Deus, que manda que tenhamos misericórdia. Aqui no nosso livrozinho Manual Prático do Espírito, tá muito bacana, quem quiser adquirir esse livro, é muito legal, porque ele traz todo o roteiro ali de como a gente pode melhorar, né? Melhorar a nossa relação com o mundo, né? Em busca do nosso aprimoramento com base na doutrina espírita. E aqui nesse livro, na página 138, temos o seguinte: precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, do jeito que elas são, do jeito que elas se expressam, até mesmo quando corrompidas, criminosas, assaltantes, prostituídas ou viciadas. Temos que nos preparar para isso. É fácil? Não. Acho que é a missão mais difícil que existe neste mundo, para nós que estamos aqui encarnados nessa pele tão dura, né? E que somos normais. Claro que tem as pessoas incomuns, né? Como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, como muitos outros que estão em outro plano elevadíssimo, né? E que com certeza estão em outro patamar, como diz o jogador do Flamengo, o Bruno Henrique, né? Mas assim, é difícil, mas a gente precisa internalizar esse evangelho. Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber
se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada, porque pensar nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então talvez esse homem que morreria vos insultaria, se atirará em vossos braços. Todavia não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu próprio socorro, em seu socorro, porque salvando obedeceis a esta voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Então salva-o. Então nós temos aí um exemplo interessante que o Espírito Lamennais nos traz aqui, né? Esse indivíduo, vai que você salva aquele indivíduo e ele, ao invés de voltar à criminalidade, ele volta para o seu passado e se reconstrói, né? Mais ou menos essa mensagem, porque ao invés de atacá-lo, talvez ele o abrace. É isso que hoje o Evangelho nos traz. Só para não ficar aqui uma questão ideológica aqui, né? Em 1994, um judeu entrou numa mesquita, muçulmana e matou várias pessoas. Não temos nada aqui contra judeus, nada contra muçulmanos. Em 1929 também, chamado Massacre de Hebron, muitos judeus foram massacrados, né? Foram massacrados e tiveram que abandonar, foram mais de 67 mortos. Depois eles tiveram que ser evacuados para outras regiões, porque lá ficaria impossível eles viverem. Então você vê aí que é um conflito antiquíssimo, né? Esse conflito entre judeus e palestinos. Esse conflito começa há muitos e muitos anos. Então não dá para a gente ficar brincando aqui de ideologia. Eu sou a favor de A, a favor de B. Nós temos que ser a favor do amor, a favor da união dos povos, né? E pedir a Deus que abençoe todos os povos, todas as pessoas do mundo possam se amar realmente, possam um dia se confraternizar e que esse ódio abandone a terra, que a terra chegue logo ao seu destino, que é a transição, né? Sair de um período de expiação e chega logo a um grau melhor, uma graduação melhor, que a gente possa viver em paz. Pedir a Deus que nos abençoe, nos proteja de todos os males e de todos os perigos, hoje e sempre. Assim seja.